Olha, tá rolando uma guerra silenciosa pelo futuro da internet. E não é com tanque nem com soldado. É uma guerra travada com código e com leis. E o resultado disso vai definir simplesmente tudo: como a gente vai se comunicar, trabalhar e viver a nossa vida online nas próximas décadas. Hoje em dia, a resposta para essa pergunta é, na maioria das vezes, umas poucas gigantes de tecnologia. Mas a questão de verdade é, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que os algoritmos delas estão lá, moldando opiniões, criando aquelas bolhas de informação que a gente conhece, e no fim do dia influenciando o que a gente como sociedade acaba aceitando como verdade. É muito poder concentrado, né? Essa citação pega bem no ponto. Sabe, naquela nostalgia de uma web mais aberta, esses jardins murados que a citação fala, pensa neles como um parque de diversões digital. Lá dentro é ótimo, mas tenta levar as fotos, os amigos, as memórias para o parque concorrente. Não dá, a gente fica preso. E é exatamente esse sentimento de estar aprisionado que está fazendo muita gente correr atrás de uma saída. Então, o nosso roteiro para entender essa briga é o seguinte. Primeiro, a gente vai olhar para esse problema dos jardins murados. Depois, vamos ver duas soluções que são o oposto uma da outra, o tal do sonho descentralizado e a fortaleza soberana. E para fechar, a gente vai ver uma falha bem séria que ameaça todo mundo e qual é a escolha que a gente tem que fazer. Bom, o cenário hoje é esse. A gente tem uma internet onde um punhado de empresas não só guarda nossas conversas, como também dita todas as regras do jogo. E o que acontece por causa disso? Menos inovação vindo de fora. A gente tem menos controle sobre as nossas próprias coisas. E a competição, bom, quase não existe. E é claro que essa frustração toda com o sistema atual gerou reações. E não foram reações pequenas. A gente está falando de duas visões de futuro bem poderosas que olham para o mesmo problema, mas, nossa, vão para caminhos totalmente opostos para tentar resolver a parada. Ok, a primeira visão é tipo uma revolução que vem da galera de baixo para cima. É a ideia da turma que desenvolve, dos idealistas, que olham para a situação e pensam, peraí, em vez de ficar tentando remendar esses jardins murados, por que a gente não constrói umas pontes entre eles? Ou melhor ainda, por que não botar os muros abaixo de uma vez por todas? E o motor que faz esse sonho funcionar tem nome: ActivityPub. Para entender o que é, a melhor analogia é o e-mail. Pensa só, quem tem uma conta no Gmail consegue mandar um e-mail para alguém que usa o Yahoo, sem problema, né? Então, o ActivityPub quer fazer exatamente a mesma coisa, só que para as redes sociais. A ideia é criar o que estão chamando de Fediverso, que é basicamente um universo de plataformas que conversam entre si. O resultado? As paredes dos jardins vêm abaixo. Bom, enquanto a galera desenvolvedora está sonhando em derrubar muros, tem gente do outro lado pensando justamente o contrário. Os governos estão pensando em construir muros, só que ainda mais altos. E o detalhe, dessa vez, sob o controle deles. Essa é a visão que vem de cima para baixo, sabe? Uma visão movida muito mais pela geopolítica. A palavra mágica aqui é soberania digital. A União Europeia é o caso mais famoso, mas essa ideia está pegando força no mundo todo. Basicamente é quando uma nação ou um bloco de países chega e fala, chega, a gente não pode mais depender da tecnologia de fora para nossa infraestrutura, para nossa economia, para nossa segurança. É como se fosse uma declaração de independência, só que no mundo digital. Mas por que essa urgência toda? Bom, a resposta está num desequilíbrio gigantesco de poder econômico. O fato de não ter nenhuma gigante de tecnologia europeia ali no topo do pódio digital não é só uma questão de orgulho, não. É visto como uma fragilidade, uma vulnerabilidade estratégica e econômica gigantesca que eles sentem que precisa ser corrigida para ontem. E olha, essa ideia não apareceu do dia para a noite. Ela é uma resposta a vários baques geopolíticos que foram acontecendo. Desde as revelações do Snowden sobre espionagem até as ameaças de cibersegurança que a guerra na Ucrânia escancarou, cada um desses eventos foi como colocar mais um tijolo nesse muro da soberania digital. A coisa deixou de ser teoria e virou uma necessidade política mesmo. Certo, então a gente tem essas duas grandes visões disputando o futuro. Uma querendo construir pontes, a outra querendo muros mais altos. Só que tem um detalhe, por mais diferentes que elas sejam, as duas estão construindo seus projetos em cima da mesma base. E essa base, que todo mundo usa, está começando a apresentar umas rachaduras bem preocupantes. Essa base que eu falei é o software de código aberto, o famoso open source. O problema é que até a definição do que é aberto de verdade está virando uma briga. Tem umas empresas que estão mudando as licenças que eram abertas de verdade por umas licenças de código-fonte disponível. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode até ver a receita do bolo, mas não pode abrir uma confeitaria concorrente usando essa receita sem pagar, sacou? Essa tensão toda acaba gerando os forks. Pensa no fork como alguém pegando a receita original e publicando de novo, só que dessa vez para todo mundo usar de graça, sem restrição.
E a dimensão dessa base é uma coisa difícil até de imaginar. A gente está falando de quase 9 trilhões de dólares. E atenção, isso não é o valor do mercado de open source, é o valor do código que já está lá dentro dos softwares comerciais que a gente usa todo dia. É tipo o sistema nervoso invisível de toda a economia digital do planeta. E aí que entra um paradoxo que simplesmente não se sustenta. Essa infraestrutura toda, que vale trilhões, é cuidada na maior parte por voluntários. É isso mesmo, gente que doa ao tempo livre por paixão, por acreditar na causa. Foi essa cultura de generosidade que literalmente construiu o mundo digital que a gente conhece. Só que agora, essa cultura está sofrendo uma pressão enorme e perigosa. E essa pressão toda abre uma brecha, uma vulnerabilidade muito séria. A chamada cadeia de suprimentos de software virou um dos alvos preferidos para ataques. Para entender, é só pensar na fabricação de um carro. O ataque não precisa ser na montadora principal. Ele pode ser naquele fornecedor pequenininho que faz um único parafuso. Mas se aquele parafuso essencial falhar, o carro inteiro pode ir pro beleléu. O caso do backdoor no XZ que aconteceu em 2024 foi um exemplo que deu um frio na espinha. O que rolou foi o seguinte: um mantenedor voluntário, sobrecarregado depois de anos de trabalho, acabou passando o controle do projeto para alguém mal intencionado. E foi por pura sorte mesmo que um engenheiro mais curioso que o normal achou a armadilha antes que ela derrubasse milhões de servidores. Percebe? Não foi um erro técnico, foi uma falha humana causada por puro esgotamento. A gente escapou por um tris e o alarme soou para todo mundo ouvir. Beleza. Depois de tudo isso, como é que a gente fica? A gente fica com 3 futuros possíveis na mesa. Cada um com suas promessas, cada um com seus perigos, e todos eles construídos em cima daquela mesma base frágil. A decisão que a gente tem que tomar daqui para frente, olha, não é nada simples. Vamos resumir a ópera, então. De um lado, o sonho descentralizado, que oferece liberdade, mas ainda pena para conseguir atrair a maioria das pessoas. Do outro, a fortaleza soberana, que promete segurança, mas corre o risco de virar uma ilha isolada. E sustentando tudo isso, a gente tem a realidade do código aberto, que é o motor da inovação, mas que está quase fundindo por falta de grana e de gente para cuidar. O ponto central é que nenhuma das duas primeiras visões vai dar certo se os problemas da terceira não forem resolvidos. Então a questão final não é só se a gente está construindo um mundo digital de campos abertos ou de muros altos. A pergunta que realmente importa agora é: a gente está dando atenção para a fundação? Porque no final das contas não importa a arquitetura que a gente escolha. Se a base ruir, tudo que foi construído em cima vai junto. Talvez reforçar essa base, que é de todo mundo, seja a batalha mais importante de todas.